Fala galerinha do M2, tudo bom? Então, continuando de onde a gente parou, agora eu vou explicar para vocês sobre as guias da parte do código. Vale lembrar que, apesar de termos aqui os meus blocos, ele é só uma forma de juntar vários blocos. Então a gente não vai trabalhar um pouquinho com ele, não vai trabalhar com ele hoje porque ela é mais avançada e no momento ela não é nem tão necessária assim. Então vamos lá. Começando pela guia movimento. Guia movimento é aquela que vai fazer o personagem se mexer no meio do nosso plano, nosso palco. Vamos colocar um palco aqui só para não ficar aquela coisa feia. Tem um aqui que ajuda a gente bastante, que é esse daqui. Já já eu explico por que eu coloquei esse. Então, aqui a gente decide se o personagem vai girar, se o personagem vai se mover, se ele vai ir para uma posição aleatória, se ele vai para alguma coordenada específica, que é o motivo de eu ter escolhido esse palco, se você quer que ele vira para algum lado ou para o mouse. Então, tudo isso a gente consegue na guia movimento. É válido ressaltar que para movimentar o nosso personagem, a gente vai movimentar ele sempre falando coordenada. O que é uma coordenada? É um conjunto de x e y que vai indicar algum lugar, tipo batalha naval. Por natureza, o nosso personagem começa no centro, que é a origem. A origem ela tem a coordenada 0 e 0. Aqui nós temos 4 limites do nosso palco, que é o x0, sendo que o x sempre vai ser a horizontal, então aqui no meio é 0, e o y, que sempre vai ser a vertical, 180. Esse é o nosso limite superior. O nosso limite inferior é o contrário, porque abaixo do 0 são os números negativos. Então o nosso x, que ainda está no meio, que não deslocamos na horizontal, continua 0. E o nosso y, já que a gente desceu, é menos 180. Então esses são nossos limites superior e inferior. Para a esquerda, nós temos o menos 240, porque a gente se locomoveu na horizontal, porém nosso y agora é 0, porque a gente ainda está no meio. E na direita, a gente tem o x igual a 240. E o y ainda se mantém no 0, porque a gente não subiu nem desceu. Se a gente viesse para esse lado, aí a gente mexeria tanto no x quanto por y. Geralmente essa região é positiva, todas as duas coordenadas, e essa, deixa eu tirar o gatinho daqui, e essa, geralmente todas as coordenadas são negativas. Já para essa daqui é um conjunto onde o x é negativo e o y é positivo, pois aqui a gente andou para trás, mas a gente subiu. E nessa, o nosso y é negativo e o nosso x é positivo, porque a gente andou para frente com x e andou para baixo com y. Então, para a gente saber se locomover aqui, basta a gente vir pela guia movimento. Agora, trocando um pouquinho de guias, a gente vai vir na guia aparência. Enquanto na guia movimento a gente movimentava alguma coisa, né, na guia aparência que a gente vai definir alguma coisa. Então, se a gente quer que o nosso personagem fala alguma coisa, se ele troca de fantasia, que é aquilo tudo que eu mostrei para vocês atrás, se é que a gente quer trocar o fundo, é tudo aqui na parte de aparência que a gente mexe. A gente pode tanto clicar nela quanto vir arrastando, porque todas elas são interconectadas. Então, vai do gosto de vocês. Um exemplo aqui é colocar ele para dizer olá. Então, se a gente arrastar e clicar, ele vai falar o olá. Mas, diferente do falar, nós também podemos pensar. Então, a gente coloca um daqui, ele vai pensar esse Lembra que eu falei com vocês que quando a gente mexia com uma fantasia, a gente podia dar alguma impressão de movimento? Era aqui que a gente fazia isso. Então a gente coloca uma próxima fantasia e ela vai trocando. Lembra que no outro vídeo eu tinha rabiscado uma das fantasias? Então, o rabisco fica aqui, porque ele está considerado como se fosse um item junto com a roupa do personagem. Ah, professor, mas eu achei super feio, eu quero apagar isso. Não, então beleza. Deu um leve erro aqui. Deixa eu ir voltar. Apertar o F5. Sumiu lá, doideira. Voltamos, vamos ver se está tudo ok. Fantasia. Aí, voltou. Então a gente pode vir aqui e escolher a borracha. Aí com a borracha a gente vem e apaga. Reparem que não é tão simultâneo, mas quando você acabar de apagar, ela vai sumir ali. A gente pode escolher o tamanho da borracha. Aqui. Aí ela vai diminuindo, 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 diminuindo. Porque tem hora que a gente precisa de um trabalho mais detalhado, mais refinado.
Tá bom? Já dá para entender? Então, agora quando a gente vier aqui e colocar de novo aquele próximo fantasia, repara que ele vai mexendo. Isso é uma coisa bastante legal para a gente trabalhar a sensação de movimento e não só com o nosso personagem, também com o cenário. Lembra que o nosso fundo antes era branco? Se por algum motivo a gente quiser mexer e voltar para ele por causa de alguma coisa, a gente vem com o próximo cenário. Então ele sempre vai trocando. Ah, professor, mas qual que é a diferença daquele mude para que eu vi ali? Então, vai ter situação onde a gente vai ter mais de um. E não necessariamente a gente vai querer ir para o próximo. Quer ver um exemplo? Aqui a gente vai ter essa situação, onde nós temos o nosso carro. Eu troquei o ator aqui enquanto a edição florescia. E a gente chega nessa situação. Eu já deixei aqui prontinho pra gente ver, mas vamos montar outra situação onde a gente queira trabalhar. Nós temos o nosso carro, vamos usar o Move aqui também, que está mais perto. Quando a gente quiser mexer no nosso carro, se a gente clicar aqui, a gente vai executar tudo. Então, clicando no Move, ó, peguei o próximo cenário, era a próxima fantasia. Aí eu dei mole. Se a gente clica no Move, repara que ele está trocando o lado. Sendo que a fantasia dele é uma virada para um lado e a outra virada para o outro. Então, eu não quero que toda vez ele mude de lado. Eu quero que ele mude de lado só quando eu estiver mexendo com aquele lado. E é por isso que a gente usa o mude. Porque vai ter hora que a gente vai estar olhando para um lado e a gente quer que ele vai só para esse lado. Vai ter hora que a gente está mexendo com o outro e a gente vai querer que ele vai só para esse outro. E por isso, se a gente colocasse o próximo fantasia, por exemplo, não daria certo. Então, tem vezes que a gente vai usar o mude, tem vezes que a gente vai usar o próximo fantasia. Depende da impressão que você vai querer passar e qual que é a sua situação naquele momento. Continuando, já que falei da guia aparente, a gente consegue mexer na fantasia. Então, a gente também consegue mexer na cor, consegue colocar efeitos. Então, a gente pode colocar aqui, ó, para ir mexendo na cor dele, porque a gente colocou um efeito cor. A gente consegue fazer ele ficar com um efeito turbilhão, que ele fica meio distorcido. E a gente também consegue remover todos os efeitos, que é só colocar aqui. Então, com a guia fantasia, a gente consegue mexer em qualquer coisa. Aparência. Com a guia aparência, a gente consegue mexer em qualquer coisa que a gente tem a ver com o nosso cenário, que sumiu agora, ou com o nosso personagem. Vamos voltar com o nosso cenário aqui. Ok. Para finalizar esse vídeo, a gente vai falar da guia Sons, que é bem rapidinha, a gente já mexeu bastante com ela aqui na nossa aba de sons. E ela vai ser a que decide qual som vai tocar, quando que a gente vai executar. Porque na aba de sons a gente editou ele, agora a gente decide se ele vai tocar. Então é aqui que a gente vai decidir quando ele vai tocar. Por agora vai ser só. No próximo vídeo eu explico mais 2 dessas 5 abas que faltaram. E vejo vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau.